Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Pod Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado não fala. E hoje eu estou muito feliz, tenho um mega convidado aqui que eu conheci através de um super amigo. Alan, obrigadão aí por apresentar o Conrado pra gente. Obrigado. O Conrado é um cara que já passou muito tempo em banco. É um cara que vive no mercado, um cara que hoje empreende no mercado financeiro também, igual eu. Sim. A gente tem muita coisa em comum e a gente clicou muito rápido, eu senti. Verdade. E a gente compartilha de várias visões muito parecidas que vão contra o mainstream ou vão contra o que muitas pessoas acreditam. Eu acho que esse papo hoje vai ser... Acho não, tenho certeza. Esse papo hoje vai ser provocador, intrigante. Eu acho que vai ganhar muito quem ficar aqui até o fim. E hoje vai ser esquentado. Conrado, muito obrigado por estar aqui hoje. Valeu, cara. Obrigado. Espero que esse seja o primeiro de muitos. Com certeza. Cara, assim, eu lembro que quando a gente se encontrou, a gente foi naquele almoço. Meio despretensioso, né? O que esse cara aqui, se for esse cara, esse Zé Ruela folgado, o que esse cara tá achando, né? E eu cheguei no escritório de vocês. Sim. Cara, e lá é um lab que está nascendo empresas que vocês investem também, está nascendo a sua empresa. Sim. E, bom, você ficou muito tempo em trading, em banco. Sim. E a gente sabe, quando a gente está falando hoje de gestoras, a maioria das gestoras macro, eu vou me arriscar a dizer quase todas as gestoras macro, elas não geram alfa, especialmente em foreign exchange, especialmente quando a gente está falando em termos dolarizados. Acho que é um ótimo ponto para a gente começar aqui hoje. Para começar, né? O que é esse ponto, né? Eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Então, eu sou engenheiro mecânico, tenho CFA, tenho uma experiência de mais de 25 anos de mercado. Sempre atuei em banco, depois asset, né? Então, atuando tanto de uma forma tomando risco proprietário e também como market maker. Eu fui responsável pela mesa de derivativos de câmbio e juros não lineares no BTG e no CIT, né? Já operei a um volume bem expressivo de opções de dólar, opção de juros, né? Até falo que no meu storytelling eu já tradei mais de 75 bilhões de dólares em opções de juros, de câmbio, perdão. Então, é um volume relativamente expressivo. Agora, voltando ao seu ponto, né? O que acontece? Hoje a gente vive num mundo onde os policymakers, os governantes, o objetivo deles de forma direta ou indireta é se perpetuar no poder. Então a gente sabe que fazer com que a economia esteja rodando no máximo do seu potencial é o objetivo final deles. Para que isso aconteça, eu sempre falo que você tem que suavizar a volatilidade dos ciclos econômicos. Mas assim, traduzindo para o português, o que significa? Nem gente muito feliz, nem gente muito triste. Então, o que vai acontecer? Você tem alguns instrumentos para fazer isso. Um dos instrumentos que você tem é a política monetária. Então, dentro da política monetária, o que você pode fazer é cortar os juros. Ou você fazer uma intervenção no mercado de títulos, que nos Estados Unidos a gente fala que é o quantitative easing ou quantitative tightening. E você controla a estrutura termo de juros, porque, pessoal, o que determina o valor dos seus investimentos não é a taxa de juros que o Banco Central determina hoje, é a taxa de juros futura. A curva de juros futura, que muita gente esquece de ver. Quem entende um mínimo de finanças já sabe disso, mas o grande público não sabe, né? Então, o cara acha que o Banco Central vai cortar os juros, eu vou ganhar dinheiro. Não, o mercado já antecipou isso. O mercado ele vive de expectativas, né? E o Banco Central também pode, em última instância, imprimir dinheiro. Ele tem essa prerrogativa. E uma outra parte que os formadores de política podem fazer é a política fiscal. E a política fiscal é algo que demora um pouco mais para ser implementado, porque você precisa ter o Congresso para fazer isso. Não acontece da noite para o dia. Mas é uma outra medida que você pode fazer, via aumento de gastos do governo. Que está acontecendo agora, inclusive. Que está acontecendo agora aqui no Brasil. Um governo de esquerda, um governo mais populista, que aí não é o Banco Central, né? Que é o autônomo. Congresso. Então, é o governo. É o governo. Então, por que eu estou fazendo... Por que eu fiz esse preâmbulo todo e por que eu falei isso tudo?
Porque a partir do momento que você tem essas políticas em prática, você consegue controlar melhor as etapas do ciclo econômico do capitalismo. Então, se eu tiver que elencar um período que ficou muito claro, e aí me surpreende, porque tem pessoas brilhantes do qual respeito, que fez MIT, Harvard, foi em escola em Ivy League, mas ela fica viciado ou ancorado com uma visão de mercado que às vezes muda. E o ponto que eu quero chegar, até ontem eu fiz um post sobre isso, é que o mercado financeiro é viciado em taxa de juros baixa. E qual que é o motivo que o mercado financeiro é viciado em taxa de juros baixa? Porque quando a taxa de juros é baixa, é mais fácil eu convencer as pessoas a comprar produtos financeiros para tomar risco. Então tem esse viés por parte de quem distribui produtos financeiros. Por parte de quem vende também. Né? Então, quem mais vende... lixo é colocado. E, pessoal, não tem nenhum problema em ganhar dinheiro, tá? Eu acho que a gente vem, principalmente no Brasil, nessa cultura latina, tem um pouco desse ranço que dinheiro é pecado. Cara, o banqueiro tem que ganhar dinheiro sim, cara. O cara que distribui tem que ganhar dinheiro sim. Não é isso que é questionado. O que é questionado é somente a forma, que o cara tem que ser bem remunerado, com certeza. Então... O banqueiro, ele vai lá, ele faz uma operação de DCM. O que significa isso? É Debt Capital Markets. Ele vai lá e ajuda uma empresa a fazer dívida. Quando ele ajuda uma empresa a fazer dívida, ele ganha um FII. Ele vai lá, emite um CRA, emite um CRI, constitui um fundo imobiliário, ele ganha FII. Só que ele não pode estocar esse risco dentro do balanço do banco. O que ele precisa? Distribuir. Por isso que é Debt Capital Market, ou seja, o Capital Market quer dizer que o mercado de capitais ele distribui. E você fez o paralelo para o meu mundo que também tem o ECM, que é o Equity Capital Markets, que é a mesma coisa, mas no equity. Por exemplo, quando você vai fazer um IPO, tudo. Ou quando você vai fazer um M&A, não é para o mercado, mas também você está tradando o equity da empresa. E não tem, assim, é que eu volto a falar, não tem nenhum problema em ganhar dinheiro, não é isso que a gente questiona. O principal ponto que a gente fala é a gente quer entender o porquê que o mercado funciona dessa maneira. Então, a gente sabe que o governo tem uma predisposição a deixar a taxa de juros baixa. O mercado, principalmente as instituições financeiras que dependem ou têm uma correlação muito forte com o resultado delas, com o ciclo econômico, querem que a taxa de juros seja baixa para poder distribuir e vender esses produtos financeiros. Aí tem um terceiro ponto, que é o que a gente vai revisitar, que foi a pergunta inicial que você fez. Então, por que os fundos, principalmente aqui no Brasil, os fundos macros, não conseguem gerar alfa nesse ambiente de taxa de juros? Só explicando uma coisa aqui para o pessoal. Alfa é basicamente o retorno que você gera acima de uma média qualquer. Uma taxa de referência. Pode ser a Ibovespa, pode ser o S&P 500, que é a Ibovespa americana, pode ser uma taxa de juros do Banco Central, pode ser alguma... Sim. Normalmente a gente usa o mercado de ações, seja Brasil, seja Estados Unidos. Sim, isso aí. Desculpa, só para o pessoal entender. Não, mas exatamente isso que o Ari falou, correto. Então, o que isso significa? Então, voltando para aquele ponto, né? Mesmo pessoas brilhantes, às vezes dotadas pelo ego e uma ancoragem certa daquilo que vai acontecer, elas ficam achando que... Só um parênteses, né? Einstein já dizia, né, que o princípio da loucura é você obter os mesmos resultados fazendo exatamente a mesma coisa. Mas corta o parênteses. Quando você fica num ambiente onde você está muito acostumado a ganhar dinheiro quando a taxa de juros cai, e por que os principais gestores alocam risco em taxa de juros? Por um motivo extremamente simples. Juro é algo mais parametrizável. Conrado, o que significa parametrizável? Nos juros tem um juiz, e o juiz se chama Banco Central. Quando você tem um juiz que está do seu lado, bem ou mal, você tem um chute educado do que vai acontecer com o mercado. Então, quando você tem um ativo de risco que é mais parametrizável, você consegue, de uma maneira mais confortável, alocar risco. Ou seja, quando você tem uma previsibilidade maior, a chance de você acertar mais vezes do que errar
é maior também. Com certeza. E aí você é remunerado por quantas vezes você vai acertar. Exato. Então, o que eu vi de um amigo meu que é gestor? Pessoal, tem aquela história, né? Don't hate the player, hate the game. Então, cara, tem vários amigos meus gestores, grandes amigos meus de fundo, já trabalhei em fundo, dá para ganhar muito dinheiro trabalhar em fundo, o fundo consegue fazer dinheiro, mas aqui a gente está norteando e a gente quer levar para o público. Eu quero explicar realmente como funciona, porque a maioria das pessoas não explicam com esse detalhe, né? Então, eu estou te dando a Red Pill aqui para que você entenda como é que funciona. A Red Pill não é naquele contexto que a gente está acostumado, mas assim, num contexto mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá também, né? Quando o cara está acostumado a ganhar dinheiro, quando a taxa de juros cai, o que o cara faz? Poxa, então eu não estou preocupado se a taxa de juros futura lá na frente efetivamente vai ser o que está espelhando no mercado. Se ela só precificar aquilo que eu acho, eu ganho dinheiro, porque o mercado vive de expectativa. Agora, qual que é o problema? O problema é, poxa, então eu estou torcendo para que a taxa de juros caia, porque é mais fácil eu captar dinheiro e é mais fácil eu ganhar dinheiro porque eu estou aplicando, apostando que a taxa de juros vai cair. E é aí que entra um grande detalhe. A maioria dos fundos, principalmente os fundos macros, eles fazem isso de uma forma alavancada. O que significa? Eu vou traduzindo para o grande público, tá? Quando você opera de uma forma alavancada, é como se você entrasse no cheque especial para comprar um determinado ativo para fazer uma determinada aposta, porque você não tem todo o capital para fazer isso. É isso aí. É como se você tivesse R$1.000 na sua conta corrente e chegasse para o banco e falasse, eu tenho R$1.000 aqui, me empresta mais R$1.000 em cima dos R$1.000 que eu tenho na minha conta. Eu vou comprar a Magazine Luiza. Exato. Tipo isso. Então, simplificadamente, então, operar de uma forma alavancado é usar capital de terceiro para tomar risco. Colocado de uma outra forma, você operar em margem, operar a termo na bolsa, ou você usar contratos derivativos. Assim, meu carro-chefe na minha vida sempre foi negociar derivativos e derivativos não lineares, com superfície de volatilidade. Assim, eu brinco que nem todo mundo na Faria Lima entende isso. Então, imagina o grande público geral, mas fazendo um pequeno parênteses, derivativo nada mais é do que um seguro. Depois eu explico também. Voltando. Quando você opera um derivativo, ou um futuro, por que ele te permite tradear de uma forma alavancada? Porque ao invés de eu comprar o ativo, eu compro um contrato cujo resultado é atrelado à performance desse ativo. E para ter esse risco, eu simplesmente deixo um capital como margem, ou Initial Variation Margin, que a gente fala, ou na B3, uma regra de bolsa. Para todo dólar futuro que eu opero na B3, eu não preciso ter 100% do principal, eu preciso ter 15% do principal. Porque eu consigo, via futuros, operar de forma alavancada e isso me dá uma exposição maior, que é mais ou menos isso que os fundos fazem. Então, de uma forma bem resumida, os fundos fazem isso, ou a performance acaba sendo muito às vezes abaixo do CDI, porque ele fica apostando que a taxa de juros vai cair de uma forma alavancada no mercado brasileiro, em emerging markets, nos Estados Unidos. Então, isso faz com que, mantido uma taxa de juros alta ou a curva de juros subindo, porque você não aposta na Selic, você está sempre apostando na curva de juros, faz com que você perca dinheiro e aí você tem uma performance muito pior do que o índice de referência. Sim. E muitos fundos no Brasil não geram retorno, não geram alfa, né? Não geram retorno. Tem alguns que geram? Tem, mas são poucos. E quando as pessoas vão escolher que fundo vai investir, elas olham, deixa eu ver o fundo aqui que qual que foi o retorno do último ano do fundo? Ou dos últimos 2 anos? Nossa, esse foi o melhor fundo, esse foi o fundo com maior retorno, ou o segundo fundo com maior retorno do Brasil. Nossa, os caras lá devem ser inteligentes, eles devem saber o que eles fazem. Vou investir nele. E aí fica lá 6 meses, 1 ano e nem retorna a inflação. As pessoas acham que retorno passado é uma indicação de retorno futuro, o que a gente sabe com certeza que não é. É uma esperança, mas não é um indicativo. E sabe o que é mais legal, Ari, nessa história toda? Que tem pessoas extremamente brilhantes do ponto de vista técnico, né? Porque a gente poderia aqui... Por mais que eu seja um excelente economista, entenda todas as contas nacionais, entenda tudo de tributação,
esteja ligado 247 em notícias, porque o principal insumo de saber investir não é tanto o intelecto no estado bruto. Não é uma questão de ter 150 ou 160 de QI, é uma questão de informação e saber também gerenciar o capital e não ter ego. Quantas pessoas brilhantes que foram cum laude no MIT e em Harvard que não conseguem performar, cara. Olha teve aquele case lá que eu gosto muito, de um fundo americano que colocaram bilhões neles, que era o Long Term Capital Management, que é LTCM. E quebrou. Quebrou. Apostou lá. E os caras que inventaram a fórmula de Black-Scholes, que tinha um fundo. Gênios. Todo mundo achava que ele PhDs lá. E acho que eles apostaram na Rúbia Rússia, né? Fizeram uma grana com isso, se alavancaram muito. E aí, o que a gente fala é que a vida é cheio de eventos de cisne negro, né? Eventos de Black Swan, eventos de cauda, eventos que na estatística são extremamente improváveis, no modelo é extremamente improvável, mas na minha opinião, no mundo real, eles são muito mais prováveis do que o modelo mostra que eles são. Então, que modelo matemático da década de 80 ia prever que a União Soviética ia fugir, ia explodir? Que modelo econômico no Brasil... eu não acho que tinha um modelo econômico no Brasil num fundo em 2012, em 2013, que achou que em 2016 ia ter o impeachment da Dilma. Então, são coisas assim que... E uma coisa muito legal desse podcast, o Conrado ele foi para o mundo de ativos líquidos. O mundo dele, ele aprendeu a fazer dinheiro no mundo de ativos líquidos, derivativos. Eu aperto num double click, depois eu explico na hora que a gente vai alocar. Num double click, o meu dinheiro, hoje eu tenho um multifamily office, o meu dinheiro, o dinheiro dos clientes, eu consigo em no máximo 2 dias estar na conta corrente. Exato. E aí, no mercado líquido, as variações são imediatas, você compete com uma rede de pessoas mundialmente conectadas no mesmo sistema, uma rede de computadores competindo com preços, toda a assimetria que tem, as pessoas tentam tirar, arbitrar para ganhar esse dinheiro. E o meu mundo, não estou falando que é pior ou melhor, não é esse o caso. Eu acho que eles se conversam. Eles se conversam, que o meu mundo é um mundo de coisas ilíquidas. Então, Mas que bom que é ilíquido, porque tem upside, é por isso. Exato. Então, as coisas, por exemplo, o Conrado, que ele coloca o botão em 1 dia, 2 dias, ele movimenta o dinheiro. Aqui eu vivo no mundo de negociação, compra e venda. Ele compra e vende derivativos, ele compra e vende opções, ele compra e vende ações, títulos, debêntures. A gente compra e vende empresas privadas. Ou até dívidas de empresas que não estão listadas na bolsa e às vezes nem está listado numa coisa que a gente chama over the counter, né? Que é, às vezes, na mesa de negociação, naquela coisa bem de Lobo de Wall Street, daquele filme lá, que é o que acontece. Que um cara de um banco pega o telefone, liga pro outro, fala o preço. Está registrado na bolsa, mas não está listado. São coisas diferentes. Às vezes muitas vezes no Brasil nem é assim. Então, no mundo Conrado, assim, a velocidade de... Por exemplo, hoje você pode estar positivo na sua conta em 3 milhões, amanhã acontece um evento, você pode estar negativo em 4, e aí se você se segura, você está positivo em 10 milhões depois de 3 dias. Para a gente, essas flutuações de preço, elas não atingem, né? Estourou, teve o impeachment, estourou a guerra, não sei o quê, teve o embargo do petróleo. Isso não vai afetar o preço. É que você trabalha com a economia real. A economia real é que nem a gente fala, né? Se você perguntar para o empresário, 11 entre 10 empresários querem que a taxa de juros caia. Sim. Né? Porque eu não falo que a taxa de juros ela tem que estar no lugar certo. Ela nem é alta, nem é baixa. Né? Se ela está no lugar certo, é o bom funcionamento para todo mundo. E se ela está muito baixa, mesmo que ajude os empresários a captar empréstimos, no final todo mundo quer empréstimos mais baratos. Empresários com empréstimos mais baratos, eles fazem mais dinheiro. Mas só que tem um grande problema com a taxa de juros baixa. Que o empresário também, todo mundo vai perder no médio e longo prazo se a taxa de juros for baixa, porque
o empréstimo é baixo, mas aí tudo vai ficar mais caro, os bens que ele compra vai ficar mais caro, o serviço que ele contrata das pessoas vai ficar mais caro, a matéria-prima que ele contrata vai ficar mais caro, tudo vai ficar mais caro, e aí a inflação no médio e longo prazo vai comer esse ganho que ele teve momentâneo da taxa de juros baixa. Então, eu só vou fazer um pequeno parênteses da discussão da taxa de juros. E teve uma outra coisa que você perguntou que eu acabei não respondendo. E por que que a maioria das pessoas e por que que a maioria dos gestores não alocam uma grande parte do risco em moedas ou câmbio? Porque o câmbio não é um bicho parametrizável. A gente fala que o câmbio nasceu para humilhar os economistas. Se você não consegue parametrizar o câmbio, né? E eu falo, quem ganha dinheiro com câmbio hoje? Sabe quem é? Os bancos. É FI. Porque o banco não ganha dinheiro apostando no câmbio, no dólar, se ele vai subir. FII. É o cliente compra e vende, ele ganha um FII. É isso. Para você tomar risco no câmbio e fazer dinheiro, ou você tem eventos muito claros. O peso argentino vai depreciar, a lira turca vai depreciar. Então você tem um grande vetor, ou eu invisto num blockchain da vida, que você pode falar se o Bitcoin é um câmbio ou não, mas independentemente disso, para você ganhar dinheiro em câmbio, são eventos muito específicos. No médio prazo, ou você opera no horizonte de investimento extremamente curto no câmbio, ou se você fica operando de médio a longo prazo, ou mais visando o médio prazo, que é o prazo que os fundos miram, você não vai ganhar dinheiro. Por quê? Porque não é parametrizável o câmbio. E não sou eu que estou falando isso. Quando a gente olha a atribuição de performance da maioria dos fundos, ela é zero negativa. Sim, eu lembro quando eu estudei finanças na faculdade, o professor falava quem acha que sabe quanto que o dólar ou o euro vai estar daqui a um ano está mentindo. E uma coisa que é muito legal que você falou, que eu acho que o pessoal não pegou, é o banco, ou a corretora, ele não ganha, ele não está nem aí se o ativo, ação ou juros ou dólar sobe, desce, vai para o lado. Ele só quer que tenha mais volume de negociação. Quanto maior o volume de negociação, quanto maior transações de compra e venda, quanto mais pessoas no mercado. Por isso que o banco faz propaganda para vem investir com a gente. Não compre tal título. Ele não é assessor de investimento. E o paralelo, quanto maior for o volume transacionado, maior é a receita do banco, porque ele ganha um FII. E o spread entre a compra e a venda. E para maximizar esse volume que o banco negocia, o mercado precisa estar no bull market. Sim. A economia precisa estar aquecendo. E se a economia se retrai, as pessoas não tomam risco. Então, tem uma correlação direta entre o resultado de banco e distribuidor com o ciclo econômico. Perfeito. Esse é mais um motivo pelo qual todo mundo quer que a taxa de juros fique baixa. Perfeito. E no mundo paralelo, eu sempre vou fazer paralelos entre o mundo Conrado e o meu. Legal. No nosso mundo também tem intermediadores e brokers, igual tem. No mercado líquido, você tem que ser um banco, você tem que ser regulado pelo Banco Central, pela CVM, você tem que ser uma instituição financeira parruda para você ter um balanço, um risk management, para você, né, dar liquidez para o mercado fluir. No mercado privado, você não precisa ter... Hoje, no Brasil, você não precisa ter uma licença na CVM, nem uma prova na Ancor, nem BIMA, para você fazer intermediação de um M&A. Literalmente, qualquer pessoa, você não precisa ter nem faculdade. Não tem lei para isso no Brasil. Isso é uma coisa que eu não sabia. Você até corretor imobiliário no Brasil, você tem prova. Agora, se você for fazer se você conhecer alguém, um primo seu, um tio, um amigo, um sócio, whatever, que tem uma empresa de 10, 40, 100 milhões, 500 milhões de reais, etc. Ele quer vender uma parte ou toda a empresa. E aí você tem outro amigo da sua faculdade que ele trabalha num fundo XYZ de private equity. Você conecta os dois, você ganha lá o seu 1, 2, 3, 4, 5% de FII, que pode ser até 0,5%, beleza? Mas aqui a gente está falando de 50, 40, 100, 200 milhões de reais, é uma boa grana. E é bizarro, assim, não tem lei no Brasil que regulamente isso. Realmente eu não sabia. E nos Estados Unidos fizeram uma lei em 2020 e derrubaram essa lei em 2022. Era uma lei federal nos Estados Unidos, onde obrigavam corretores de M&A a terem uma inscrição na SEC, que é a CVM americana. E em 2022 ela foi removida, essa lei. Isso se chama lobby, pessoal. Influência. Esse é o nome do jogo, tá? Depois a gente vai chegar lá. Uma coisa assim, muita gente assim
Cara, honestamente, por mais que você tá no mercado líquido, igual o Conrad tá, ou no meu mercado ilíquido, não é... Obviamente, o Conrad tem razão, você tem que ver notícias, você tem que estar antenado, você tem que estudar, mas se você não conhecer as pessoas certas... Não, se você não conhecer as pessoas certas, se você não tiver as conexões certas, e se você não tiver, por exemplo, se a sua informação que você recebe é a informação que todo mundo recebe lá no valor econômico no exame... Já está no preço. Você já está no preço. Uma coisa que tem no mercado do Conrad, que não tem no meu, graças a Deus, é uma coisa que é o insider trading. Que você... Isso é mais para o mercado de ação e tal, que você não pode, por exemplo, falar com o presidente de uma empresa listada na bolsa para ele te dar uma informação para você comprar a ação da empresa. Você está cometendo crime. No mercado de juros, acredito eu que não tem esse insider trading, porque com quem você vai falar sobre juros... Por exemplo, insider trading no mercado de câmbio. Cara, às vezes, se você tiver um insider trading no mercado de câmbio, é capaz de você perder muito dinheiro. Mas não tem quase. Não tem. Como que você vai ter isso? Porque o mercado de câmbio... Mercado de juros, entendeu? Como que você vai ter um insider? Assim, não tem isso. Não tem porque o mercado é extremamente grande, né? Mas assim, acho que... E não é uma pessoa... São tantos players. Porque eu sei que tal fulano vai fazer isso. Você sabe que o presidente do país vai tomar tal... Então, aí seja uma coisa. Agora, você não sabe... O universo é movido por vários fundos, por várias empresas, por vários bancos. É impossível você saber o que vai acontecer no mercado de câmbio. Eu diria, até o Banco Central soltou várias notas já, falando, cara, o mercado de câmbio ele é imanipulável, cara, porque é tanto player, é tanta gente, que não tem como você forçar se o dólar vai estar aqui ou vai estar ali. O mercado de juros, eu acho que ele é parecido. Mais um motivo pelo qual é difícil ganhar dinheiro no câmbio, porque é tanto player, tanta gente, são tantas forças econômicas trabalhando, é impossível parametrizar isso. Por isso você tem que ter um horizonte de investimento extremamente curto. Agora, fazendo dois ganchos com aquilo que você falou. Gente, a gente está em 2024. Se NVIDIA está tradando a $1.300, agora depois do split deve estar 130, salvo engano, que fez um stock split 10-1, o game mudou. Quando que eu falo que o game mudou, é o seguinte, que o trabalho hoje, ou a força do capital humano, o trabalho como a gente conhece, o CLT assalariado, que acorda às 9 horas, vai embora às 6 horas, cada vez mais esse trabalho vira uma commodity. E sabe o que isso significa? Você vai ganhar menos por isso. Já é um principal ponto, né? Só para concluir e fechar aquela questão, porque eu vou fazer uma provocação. Quanto menos dinheiro você tem, mais você tem que torcer para que a taxa de juros seja alta. Sabe por quê? Porque quando a inflação... quando a taxa de juros é artificialmente muito baixa, não é que o Conrado gosta de taxa de juros alta, não é isso. A taxa de juros tem que estar no lugar certo. Mas quando a taxa de juros é artificialmente baixa, sabe quem se ferra? Você que não tem dinheiro. Sabe por quê? Porque o rico vai lá, faz dívida barata. Você não consegue fazer isso. O rico vai lá e compra ativos. Você não consegue fazer isso. Na hora que você for tentar comprar a sua casa própria, e o juro é 3, só que ao invés da casa custar 1, ela vai custar 10. É exatamente isso. Esse que é o ponto. Então, a taxa de juros baixa que os formadores de opinião fizeram lá é a coisa mais antiliberal ou a coisa mais de esquerda que existe. Porque isso faz com que as pessoas fiquem pobres. Por quê? Porque você, que não tem dinheiro, você não consegue se proteger da inflação, cara. Quem faz dinheiro em taxa de juros baixa, quem já fez o seu dinheiro na taxa de juros alta e agora está multiplicando o seu dinheiro na taxa de juros baixa. Ou no ativo que ele tem, né? Escolheu um Bitcoin, um Ethereum, David escolheu um ativo específico e multiplicou muito. Tem uma empresa que faz dinheiro, por exemplo, Apple. Taxa de juros cai, sabe o que você faz? Emite dívida. A ação da empresa cai muito, sabe o que você faz? Emite dívida, compra de volta a ação. Sim, aquele famoso stock buyback. Uma coisa que o Conrado falou, eu também acho que passou despercebido, é que assim, todo mundo sabe que bancos, na média, no Brasil, fazem muito dinheiro. E o Brasil é um dos países que bancos mais fazem dinheiro no mundo, que tem... eu não tenho nenhum problema com isso, tá, pessoal? O banco tem que fazer dinheiro mesmo. Se o Brasil tem um sistema financeiro
bom comparado ao mercado, por exemplo, dos Estados Unidos. As liquidações aqui são boas. Enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas, isso é uma herança da inflação. Por isso que a gente tem um sistema bancário, rápido. Tecnologia de sistema bancário porque rápido. Um dia já era muito dinheiro perdido para as pessoas. E uma coisa, assim... tem dois tipos de pessoas no mercado. Tem quem toma o risco, quem compra uma coisa, segura, ou quem opera. Compra ou vende, ou alavanca, ou aposta na subida. Basicamente, você só pode apostar na subida ou na descida e fazer N maquiagens com isso. E tem gente que não aposta em nada, que só intermedia e ganha FII de intermediação. No mercado líquido é bancos, no mercado privado são conectores e articuladores de negócio. Conrado, a gente nasceu e cresceu no mundo onde a gente toma uma posição. Você fala, eu sou um trader. O trader, ele toma a posição, estudada, né, com muita informação e tal. Fundos, seja de private equity, seja de VC, seja de qualquer tipo de fundo. A gente compra um ativo achando que a gente está no preço certo para vender ele mais caro. Uma coisa que a gente não consegue fazer é difícil fazer no mercado privado é que, por exemplo, no mercado público, você pode... para vendido, né? Você aluga uma ação, você vende ela na hora, e aí você, quando o preço dela cai, você... Quero ficar short a startup. Puta, não dá para ficar short a startup. Você recompra ela e aí você devolve a ação pro cara e a diferença de preço que caiu fica para você, né? Não dá para fazer isso com uma empresa. Como é que eu vou alugar a ação do empresário hoje? Então não dá. Então aqui, no mercado privado, a gente opera no long only. E a gente tem que acertar a mão onde a gente vê que o valor dessa empresa vai aumentar, o que é diferente no mercado líquido. No mercado líquido, você para cima ou para baixo. E às vezes você não precisa nem operar para cima ou para baixo. Às vezes você não sabe se vai para cima ou para baixo, mas você sabe que num espaço de tempo aquele ativo vai estar muito volátil. E aí você pode fazer com opções de compra e venda aqueles box trades que você fala, não tô nem aí se vai subir ou descer. É uma coisa mais, dá para operar simplesmente a volatilidade. Exato, mas a gente não vai entrar nisso aqui. Uma coisa que você falou também, eu quero não perder os ganchos que você falou. Porque senão a gente vai ficar... Aqui não, tá muito economia. Sim. Assim, você começou a sua fala falando os governos querem que a economia seja mais suave, porque assim, quando todo mundo ganha dinheiro, todo mundo está feliz. Agora, se muita gente começa a fazer muito dinheiro, começa a ter uma desigualdade social muito grande, Sim. Os pobres ficam mais rancorosos em questão, o rico tem uma disparidade social muito maior, e também tem o oposto, né? Tem uma austeridade fiscal, uma austeridade da economia muito grande, ninguém está fazendo muito dinheiro, está difícil. Esses dois cenários... Tem coisas culturais também por trás disso, né? Esses dois cenários extremos são ruins para o governo. Aí, a gente vai chegar hoje que as pessoas acham que a gente vive num mercado livre, numa economia livre, num sistema democrático, e tudo isso é muito bonito na superfície. Mas a gente sabe que o mercado é manipulado, por mais... hoje eu tenho dificuldade em pensar, com algumas exceções, mas eu acho que mais de 50% dos mercados que eu posso pensar são manipulados. O que a gente pensa de que nossas escolhas são livres hoje, na verdade não são tão livres igual a gente pensa. E quando a gente acha que a gente vive num país 100% democrático, eu não estou falando desse governo, já governos anteriores e governos no geral, não é tão democrático igual a gente pensa, por mais não politicamente correto seja o que eu estou falando. Eu acho que a gente tem que, só para as pessoas não ficarem boiando o que a gente está falando, vamos especificar isso que a gente está falando. E eu sei que você tem uma opinião formada sobre isso, igual eu tenho. Se você não quiser falar, você dá um sinalzinho assim com o olho que a gente pula esse tópico. E a gente corta isso. Mas, assim, e aí você entra no tópico de longevidade, que eu sei que você gosta também, mas eu acho que isso está muito atrelado com como o governo funciona, a macroeconomia funciona. Porra, cara, desde do alimento que você vai comer, que hoje é um alimento ultraprocessado, que tem muito açúcar... Assim, hoje você vai no supermercado, se você não é extremamente consciente sobre o que você está comprando, você vai comprando só o que os seus amigos comem, sua nutricionista recomendou. Você acha que está comendo saudável, você está comendo porcaria.
você fica mais letárgico. É mais difícil sair daquele rat race que você falou, daquele trabalho CLT que você falou, que as pessoas hoje, né, são influenciadas a vai, estude, faz uma faculdade, pega um emprego, trabalhe bem. É o que todo mundo sabe, nada contra. Eu tenho amigos que são super bem-sucedidos na carreira deles, você também tem. Mas eu acho que uma coisa vai se atrelando à outra. Eu diria até, ajustado pelo risco, é melhor você ser um bom executivo de empresa do que empreender. Sim, Se eu pegar e fazer isso que a gente fala na economia ex ante, é muito melhor ser executivo de um banco estrangeiro trabalhando por 10 anos, tentando empreender, achando que você vai ter um novo banco, cara. Em questão de risco, o executivo está better off. Claro, tá melhor. Ajustado pelo risco. Agora é aquilo que a gente fala. Se você quer ser medíocre, outlier. Aí a decisão é sua, entendeu? Só que é muito esforço. E tem executivos que trabalham pra caramba e ganham muito mais do que vários empreendedores. Com certeza. E muito mais que vários empresários. E tem um impacto na economia e na vida das pessoas muito maior do que muita gente imagina. E eu acho que, assim, eu com você... A gente tá olhando por uma média, né, cara? Eu não posso pegar, né? Então, tem CEO de empresa que ganha R$1 milhão e tem CEO de empresa que ganha 150 milhões de reais. Tem os dois. Então, assim, a gente está pegando casos e casos. Agora, olhando para a média, é que o ponto que eu quero chegar... Tipo, se eu tiver que resumir o que você falou agora, né? Não é que a gente não vive num Estado democrático de direito. A maioria dos países são. Por mais que você goste ou não, aqui no Brasil, as instituições são relativamente fortes. É que, infelizmente, é tanto ruído na comunicação que isso atrapalha. Agora, se você olhar de 10, 20 anos para cá, poxa... A gente tem um Banco Central independente, bem ou mal tem um Congresso, ninguém fechou o Congresso até agora. É que, cara, esse é o ônus da democracia. A gente conviver com coisas que não necessariamente a gente gosta. Perfeito. Paciência. Porque o Brasil é uma democracia ainda relativamente nova. Sim. Esse é o custo da democracia. E, por exemplo, você falou isso, é verdade. O Brasil ele tem instabilidades, mas o Brasil é um país democrático de direito. No final das contas... por exemplo, tá aí um cara que era ex-metalúrgico, que virou presidente, não era o filho, igual na Coreia do Norte, que é o filho do ditador, que vira o próximo ditador. A gente fala, se fosse um país menos democrático, teria menos oscilações. Na China é uma ditadura. China é um país capitalista, só que é uma ditadura. E tem briga por poder lá. Sim, claro. Só que isso não vem à mídia e isso não oscila. Então, o Brasil, e eu tô falando do Brasil, não tô falando especificamente do Brasil, eu tô falando do Brasil, Estados Unidos e tal. É muito louco porque eu olho assim, as coisas que a gente as coisas que a gente ingere, seja alimentos ou ideias, determinam as ações que a gente toma na nossa vida e coletivamente isso influencia a economia como um todo. Então, se a gente come porcaria, se sente mal, e se a gente absorve ideias ultrapassadas, igual você falou, ideias ultrapassadas de trabalho, ideias ultrapassadas de relacionamento, ideias ultrapassadas da economia que funcionava para os nossos pais, não funciona para hoje, você vai estar tentando replicar um modelo que você acha que você está indo para a sua liberdade financeira, você acha que você está indo para a sua liberdade geográfica e de tempo, que você não está. Então, nada contra você comer chips, ir para o bar com os amigos, fazer uma faculdade, trabalhar e ser executivo numa empresa. E faz isso, se isso te deixar feliz, faz. Mas saiba o que realmente a sua decisão implica e não faz isso porque todo mundo está fazendo isso. Faz isso porque você falou, eu gosto dessa vida e eu gosto do que eu estou fazendo, eu vejo... né, eu me sinto feliz, eu me sinto bem, eu não quero fazer nada diferente. Agora, o que eu acho, que eu já conversei com pessoas, tem muita gente que vive assim, mas você... conversa com ele, se você é amigo dele ou dela, ou vai no psicólogo, e essa pessoa, ela é infeliz. Sim. Porque, o que acontece, né, pessoal? Eu acho que, bem ou mal, por mais que a gente reclame, hoje a gente tem um arcabouço de governo, tudo, do ponto de vista institucional. Eu não estou falando do Brasil, de uma maneira geral, mais forte do que a gente tinha Quando a gente fala para a humanidade, não adianta olhar 10, 15 anos. Estou falando de... olhar 500, 1000 anos. 500. É bem melhor hoje o que a gente tem.
O principal ponto é que né, que a gente falou. Então, qual que é o primeiro ponto? A taxa de juros baixa é altamente artificial, altamente ruim para o pobre, porque o cara não consegue mais comprar ativo. Hoje a gente está num mundo onde cada vez mais o trabalho é uma commodity. Tem que ir para a faculdade? Eu falo para o meu filho, você tem que estudar, você tem que ter conhecimento, depois eu vou explicar o porquê. Cara, você está em 2024. Hoje, se eu volto a trabalhar no fundo, você acha que eu vou competir com o Jim Simmons da Renaissance, Rest in Peace, que ele morreu, mas com a empresa dele, onde o computador está lendo a cada nanosegundo a cada notícia que sai e o cara em 10 milissegundos já fez 1000 trades? Esse é o mundo de hoje. Vou competir com esse cara. Aquele Aladdin lá da BlackRock. Ou com 95% dos gestores que operam de forma ativa não batem o índice isso de referência. Isso no mercado líquido. No mercado líquido, tá? Então a gente sabe, isso estão os pontos que a gente está falando. E qual que é outro ponto que eu vou estressar agora? Para você ter sucesso na vida, e em 2024 a gente está passando por uma quarta revolução industrial, que é a revolução industrial da inteligência artificial e algo que eu chamo de attention economy. Hoje, o valor que você tem, principalmente do ponto de vista de capacidade de trabalho, está intimamente ligado com a sua audiência. Não obstante, por isso que a gente está aqui, para construir uma audiência. Quando você tem uma audiência, eu falo que a audiência hoje é o novo petróleo, além de dados, é claro, né? E aí a inteligência artificial entra nessa história toda. A partir do momento que você tem audiência, você tem uma esperança de ter pessoas que vão comprar o seu produto e serviço. Perfeito. E isso é altamente escalável. E essa que é a diferença, esse que é o pulo do gato. E os fundamentos continuam funcionando. O que o Conrado está falando aqui, se você tem uma audiência, você tem demanda. Tem pessoas que estão olhando o que você está fazendo, gostam e são suscetíveis a dar dinheiro para você ou um parceiro seu por um valor que você está trazendo na vida delas, que é economia, que é oferta e demanda. E você, a pessoa é a oferta, o público é a demanda. Exato. Por isso que a atenção, falam que você falou, a atenção é o novo óleo. Eu concordo que vai ser uma revolução industrial, porque isso faz que... Mais o AI. Então, por exemplo, lá na empresa, né? Como que a gente... Falando um pouco de formas de negócio, né? Se eu crio agentes de inteligência artificial na empresa para executar tarefas repetitivas, ou eu consigo customizar, né, a inteligência artificial para eu atender numa escala melhor os clientes. Óbvio que eu preciso ter um dedo humano, porque eu não posso deixar que o cliente seja atendido somente por uma IA. Não vai rolar. Mas isso me dá uma capacidade de trabalho extremamente alta. Então, eu hoje com 3, 4 pessoas na empresa, eu consigo fazer o trabalho de 30 pessoas e melhor, e mais barato. E isso vai além daquilo que eu já falei, isso prejudica ou deixa cada vez mais uma commodity o trabalho das pessoas. Aí quando você fala trabalho, só para dissociar, acho que o trabalho repetitivo, manual, o trabalho processual, o operacional básico, ele vira uma commodity. Mesmo aqueles com algum capital intelectual. Mas o outro lado da moeda é os trabalhos estratégicos, criativos, esses, paradoxalmente, valem mais do que eles valiam antes. Sim. Não é que é um zero-sum game, né? Sim, mas pensa numa empresa, né? Quantos presidentes tem uma empresa? Perfeito. Tem um. Né? Então, para um gestor, né, tem 10... Então, o que o analista, o que o coordenador, o que o gerente proporcionalmente ganhavam há 10, 20 anos atrás, hoje eles tendem a ganhar menos. E hoje, um presidente de empresa, o cara mais no C-level, tende a ganhar mais do que o cara ganhava. Isso. Então, a pirâmide está mais deslocada. A desigualdade... A gente está falando a mesma coisa de formas diferentes. Sim. Por isso que eu gosto dos papos com Conrado. A gente olha os dois lados da moeda e a gente acaba dando uma visão muito boa. Eu concordo. A desigualdade social, se nada mudar, eu concordo com você que a desigualdade social vai aumentar. Eu acho que o que pode ser um hedge bom, uma proteção boa?
o que você falou... Comprar NVIDIA, mas isso já foi. É um Red A gente não dá recomendação de investimento aqui, eu nunca vou dar, tá? O que o Conrado tá falando é uma piada, pra proteger a gente juridicamente aqui. Sim. Assim, ele falou, né? Pô, meus filhos, eu vou falar, tem que estudar. E eu concordo. Eu fiz faculdade, eu acabei a faculdade e depois eu fiz pós-graduação e eu continuo estudando e você continua estudando. Sim. E quem a gente vê... Nunca estudei tanto nos últimos 2 anos. Exato. Cara, às vezes eu pego domingos, eu não saio e eu fico em casa estudando. Isso é um bom ponto. E quem vai ganhar vai estudar... É que, tipo, a gente fala... Dropout. A gente pega o exemplo... Do Zuckerberg, né? Fala, sai da faculdade. Não é que ele saiu da faculdade na louca. Vai empreender. Ele viu que estava começando daí. Exato. Ele viu que tá dando certo, ele fez a conta. E tem gente que repete isso. Tem gente que vê esse conselho no YouTube, cai fora, nunca acaba os estudos, vai empreender, quebra a cara, igual você falou, não dá certo e se ferra. Se o Zuckerberg fez isso, é porque ele avaliou que no atual estágio da empresa dele, a probabilidade de sucesso, e aí que entra a arte do que é resiliência e o que é teimosia. Não tem uma resposta certa. Tem que saber, é que nem a gente fala no mercado. Poxa, eu comprei uma ação, tá perdendo dinheiro, você tem que saber qual que é a hora, você tem que vender essa ação, cara. Você não pode ficar amarrado num Titanic que vai afundar. Minha recomendação para as pessoas é estude. Estude. Pô, vai estudar qualquer coisa? Estude o que te chama no coração. Eu não vou falar para você... Se eu voltasse no tempo... Eu teria estudado Direito e Contabilidade. Eu teria feito faculdade de Direito e teria feito uma graduação paralela em Contabilidade. Eu não recomendo as pessoas fazerem isso. Eu, quando eu tinha 18 anos, achava isso chato pra caramba. Eu vomitaria se eu estudasse isso, porque eu odiava isso. Hoje, depois de passado muitos anos, se eu voltasse no tempo, eu teria feito isso. Porque a gente vive num mundo onde são contratos e números. Sim. O dinheiro está em contratos e números. Mas se eu tiver, cara, agora eu vou fazer uma provocação aqui. Se eu tiver que sintetizar em 2 palavras o que determina o sucesso, são apenas 2. Conhecimento e acesso. Se você tem conhecimento e tem o acesso, você faz praticamente qualquer coisa. E eu te falo, o acesso é mais difícil que o conhecimento. Se você tiver apenas o acesso e tiver um mínimo de capacidade de discernimento ou saber como ter aspectos comportamentais corretos ou saber como conectar as pessoas, você vai longe. Perfeito. Por isso que, obviamente eu vou exagerar aqui para fazer meu ponto, por isso que nepotismo dá dinheiro. Porque o nepotismo é filho do chefe, filho do presidente, filho do ditador, filho do... E esse é o acesso. O acesso a conexões, acesso a pessoas, acesso a um nome, acesso a uma reputação. E se você tem um mínimo de discernimento, você pode fazer dinheiro com isso. E sabe o que é mais legal? Hoje tem uma ferramenta que te permite fazer isso, sabia? Coisa que há 20 anos atrás não tinha. Sabe qual que é? The Internet. Rede social, cara. Internet. Mais uma vez, por isso que a audiência é importante. Porque a audiência te ajuda a criar conexão. Cara, uma coisa que as pessoas não entendem quantos negócios e quanto dinheiro e quantas alegrias já me trouxe é o LinkedIn. Eu não uso o LinkedIn há anos para entrar naquela seção de procurar emprego. Não que eu sei que muita gente usa só para isso, mas porra... Eu diria que 90% das pessoas usam mal o LinkedIn. Usam muito mal. Você pode... Ou fica babando o ovo de chefe. Aonde você vai achar o presidente, sei lá, não precisa ser o presidente, o vice-presidente da Bombril, da Alpargata, super ferramenta. Do Pão de Açúcar. As pessoas usam errado o LinkedIn, concordo. Você tem pessoas lá incríveis que aí você fica intimidado, tipo, nossa, quem sou eu? Né? Eu já pensei assim, por isso que eu falo, quem sou eu? Por que essa pessoa gostaria de falar comigo? O que eu agrego na vida dessa pessoa? Eu vou te dar um insight, tá? Mas só acabando esse ponto. Eu vou te falar. O chefe tá falando a mesma coisa, mas eu vou falar. Eu adoro os papos com o Rado. A gente fala, porra, o que eu vou agregar na vida dessa pessoa? Quem sou eu? Pô, você vê essa pessoa lá mais alto, né? Putz, o que eu vou agregar na vida dela? E, assim...
vou te falar, às vezes a pessoa não é que você vai ofertar um investimento para ela, não é que você vai dar dinheiro para ela. Às vezes você vai ser uma conexão que você vai fazer uma provocação para ela. Às vezes você vai conectar ela com alguém que ela precisa, mesmo pessoas que conhecem muita gente, precisam de novas ideias, precisam de provocações, gostam de compartilhar a experiência. Na minha experiência, quanto mais bem-sucedida a pessoa mais ela está disposta a conhecer outras pessoas e compartilhar coisas. Então, você, não sei quem você é que está escutando a gente, eu tenho certeza que você tem alguma coisa a agregar para alguém que se admira e essa pessoa pode, você adicionando valor para ela, você pode abrir portas. Desculpa, Conrado. Não, mas concordo plenamente. Quando você chega para um cara extremamente sênior ou que tem muito dinheiro, esse cara não está muito preocupado com se você tem dinheiro ou não, por incrível que pareça. Porque para ele o dinheiro já perdeu referência. Perfeito. Quando você vai abordar uma pessoa dessa, a dica que eu dou é mostre algo que seja diferente e único e mostre para essa pessoa o que você está fazendo. É isso que vai impressionar ela. Sabe por quê? Cara, eu postar uma foto no Instagram com uma Porsche 911 para um cara que tem um G6 de 80 milhões de dólares, o cara vai falar assim, ok. Não, é nenhum, ele tá nem aí. Foda-se. Exato. Puta, tô postando uma foto, cara, eu tô montando uma startup de inteligência artificial que vou resolver o problema X e a minha empresa vai ter X de valuation, mas eu tô no caminho. Porra, quero conhecer esse cara. Ou tô num jantar com essas pessoas super legais, olha meus amigos, olha uma atividade de lazer exclusiva que a gente tá fazendo. É verdade isso. Cara, eu acho que as pessoas respeitam muito mais... Cara, não você já tem, cara. Manda. É só não... Saiba como abordar as pessoas. Mas assim, se você aborda de uma forma polida, educada e mostre algo que tem algum diferencial... Isso. Eu vou dar Eu já abordei um CEO de uma empresa que na época eu estava tentando me recolocar e eu fiz a seguinte provocação. Opção 1, que 90% das pessoas fariam. Puta, cara, eu tenho essa experiência, tem alguma oportunidade para mim aí? Não. Segunda opção. Problema, solução. Fulano, é o seguinte, você tem um problema. E o problema se chama que você tem várias operações de derivativos que você vende, elas têm um prazo geralmente superior a 12 meses, você está deixando dinheiro na mesa porque não tem ninguém com capacidade para dar recompra nesses produtos num prazo inferior a 12 meses e eu acredito que eu posso ajudar você a ganhar mais dinheiro. Vamos conversar? O que você acha que aconteceu? O cara não tinha nada a perder, óbvio que ele conversou. Óbvio. É isso. Se você... E eu mandei para o CEO de um banco, tá? E o cara me respondeu. Onde? No LinkedIn. Perfeito. E se você toca no problema, as pessoas são muito... A natureza do ser humano é pensar nele mesmo. E não tá nada errado com isso. Eu acho até bom isso. E quando você toca no problema... Que ser egoísta. Exato. Você tocou... Mas querendo resolver... Egoísta no sentido... Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que focar em mim. Não, mas eu só sei que eu consigo o meu melhor quando eu resolvo o problema de alguém. Eu tenho que ter o que me alimentar, eu tenho que me sentir bem. E se eu resolver o problema de muitas pessoas, eu vou ganhar dinheiro com isso. Então, você... Acho que a maneira mais egoísta que tem... deixa eu me beneficiar ao resolver o problema do outro. Então, você resolveu um problema... E tem outra coisa, né, Conrado? Quanto maior o problema que você resolve, mais dinheiro você ganha. Com certeza. E quanto mais dinheiro está envolvido naquele problema, e quanto mais pessoas importantes, ou quanto mais pessoas são influenciadas por aquele problema que você está resolvendo, mais dinheiro você ganha. Então, pode ser que para você seja fácil resolver o problema de um derivativo, sabe como resolver isso, mas para aquele CEO do banco tá entalado lá 50 bilhões de reais na tesouraria. E eu acho que é justo poder cobrar 0,1% disso. Consegue, mas poxa, se tem um cliente que quer sair daquela operação antes do prazo, você vai deixar esse dinheiro na mesa? Não vai deixar esse dinheiro na mesa. E fazendo um paralelo para o meu mundo... Eu lido com muitos empresários que eles têm problemas valiosos, que é o valor da empresa dele. E os caras não têm... os caras ou as mulheres não têm sucessão, ou querem sair da empresa, ou estão de saco cheio, ou o setor está mal, ou estão com uma briga de sócios. N problemas. E o valor lá é vender a participação, é sair de lá. E quem resolve o problema desses caras, e eu gostei muito do que você falou, quem compra... Não um fundo quem compra a participação dele, mas quem intermedia
chegou pro cara e falou, olha, é o seguinte, tá? Eu não vou comprar a sua empresa, mas eu sei quem vai comprar. Posso te ajudar? Vamos vender esse negócio, vamos sair desse problema. Esse cara resolveu, às vezes, um problema que para ele era simples, de 20, 50, 100, 500 milhões de reais, e ganhou 1, 2, 3, 4, 5%. Isso fez 500 mil reais nesse processo, fez 800, 900 mil reais nesse processo, resolvendo um problema. Então, eu acho que essa lógica de, tipo, cara, ache problemas grandes, valiosos, sim, que você sabe resolver rápido e assim... Porra, essa é a lógica da startup, né? Todo fundo de VC fala, comece pelo problema. Dê um pitch. Cara, às vezes construir uma empresa, putz, leva anos. Tem problema, às vezes, que, cara, você consegue resolver de um mês para o outro, de uma semana para o outro, que você pode ganhar dinheiro rapidamente. Às vezes é só um processo que é um processo, faltando, né? É um insight que você tem, um know-how, é uma ferramenta que você, Conrado, tem, que os outros não têm. É uma experiência que você teve no banco que os outros não tiveram. É um contato, um amigo que você tem no WhatsApp. Só que isso é treino, né, cara? Assim, da mesma forma que aí já entrando... A gente caminhando aqui pros finalmente, mas questão do... Por exemplo, eu gosto de treinar. Né? E eu quero, além do aspecto visual, que não tem nenhum problema falar isso, acho que eu gosto de me sentir bem pelado. Eu não tenho nenhum problema em falar isso. Né? As pessoas têm problema com a imagem e com o dinheiro. Né? É como se fosse algo meio dogmático. Isso tem um pouco a ver até com a nossa cultura, da forma como a nossa sociedade foi formada, principalmente essa sociedade latino-católica. Não tem problema nenhum falar isso, cara. Né? Eu preciso ter um processo. E aqui, pessoal, não tem nada a ver de discriminação com X, A, B, C da pessoa. Mas se eu sei que essa pessoa tem um determinado físico ou tem um determinado comportamento, eu sei que esse cara ele teve uma disciplina e uma força de trabalho ou uma persistência onde os resultados que ele via no dia a dia não eram visíveis. Sim. Mas a somatória desse resultado que ele teve é impressionante. Por que hoje os principais executivos no mundo começaram a olhar mais para essa parte de bem-estar, além do que isso é importante para a longevidade, para a saúde, para a gente poder viver mais? Porque hoje, cara, você estar muito bem fisicamente, além de ser bom para você, porque isso te deixa com mais energia e mais vitalidade e aumenta a tua autoconfiança, isso é um super cartão de visita que fala assim, cara, se eu estou no shape, sem nenhuma bizarrice, esse cara fez alguma coisa, sim, esse cara tem uma disciplina que é um badge, um logo. Eu acho que é muito legal isso, porque é um indicativo do caráter da pessoa, que ela tem uma cabeça boa, que ela sabe se controlar, que ela tem disciplina. É isso que está falando. E a gente sempre procura... Isso ajuda com uma estratificação social, gente. E avançar. E da mesma coisa quando a gente olha... é verdade. Quando o cara tem, tipo... Eu tô sendo um pouco polêmico, mas tudo bem a gente ser polêmico aqui. Não, ser polêmico dentro das 4 linhas, né? Ninguém tá fazendo nenhuma loucura comportamental aqui. Sim. Não, mas quando a gente fala, nossa, aquele cara fez Harvard, aquele cara fez Wharton, a gente acha, mesmo que o cara colou tudo, pagou pra alguém fazer as coises dele, a gente acha que esse cara... Ou o pai dele deu $1 milhão. Ou o pai dele deu $1 milhão. Uma plaquinha alguma coisa. Ou o cara é inteligente, ou ele veio de uma família boa, ou alguma coisa no meio. Quando a gente vê alguém com uma estatura física boa, alguém malhado, eu gosto muito da academia, do exemplo que você deu, porque, cara, em Harvard, em Wharton, você pode pagar $1 milhão pra entrar lá, ou enfim, ou você pode colar de alguém... Se você tiver muito dinheiro e com um pouquinho de influência, você vai entrar, mesmo que o teu SST seja uma bosta, vai. E na academia não dá. Você pode pagar $1 milhão, $1 bilhão, você pode fazer lipoaspiração, você pode fazer um monte de fazer choquinho e tal, mas vai estar claramente lá que vai ser fake. Não dá pra enganar. Você pode tomar anabolizante, mas vai dar pra ver que você fez coisas. Porque tem coisas que dão pistas, né? O bilionário... vascularização que... O cara tem como se fosse um canudo de Coca-Cola de veia. O cara desempregado e o bilionário, na academia, eles são iguais, independente da roupa que cada um usa. Mas é caro. Não, cara. Eu vou dar um insight. Sabe qual que é o produto que tem? Pelo amor de Deus, o conselho de nutrição vai vir em cima de mim agora. Mas, cara, sabe qual que é o produto que é o melhor para você comer? Porque
para cada 100 gramas de um alimento que você come, não mais do que 30% é realmente proteína, quando você está comendo uma proteína. Sabe qual que é o alimento que tem mais proteína? É frango. Frango é algo extremamente caro. É algo que só o cara que tem muito rico tem acesso. Eu lembro. Cara, disciplina, cara. É força de vontade. Eu acredito, hoje, eu valorizo muito pessoas que vêm do nada, de um círculo social muito inferior ao meu, que tem realmente fome. Hoje, eu prefiro, até como funcionário, contratar pessoas que vêm muito de baixo, que, puta, o cara se fudeu, fez escola pública, mas é um cara que se vira, tem garra, é que o americano fala que é grit, né? Mas grit no bom sentido e não ficar maquiando balanço. Mas assim, cara, é o cara que tem força de vontade. Aquele famoso... E eu valorizo muito isso, cara. Perfeito. Esse cara tende a performar mais até de um cara que tem um cum laude em Harvard, cara. Porque caráter não se treina, se constrói. Skills dá para treinar. O que você falou contrate pelo caráter, né? E o skill você treina. Se o cara tem a base... Agora, se você contratar um cara super skill, que tem caráter porcaria, não tá na sua cultura, vai infectar a empresa, vai fazer mal para todo mundo. Então, o que você falou... aquele gráfico do Navy SEAL, né? Do que o cara que é high performance... Eu não quero o cara que é high performer e que não tenha nenhum trust, cara. Eu quero um cara que seja um bom team player, um cara que jogue bem em time e que tenha um fit cultural. Cara, eu acho que o que você falou de quem vem de baixo, é que a gente fala, você tem que ser focado, não sei o quê. Cara, às vezes você quer, às vezes você tem o conhecimento certo, mas às vezes sair do ambiente, quem vem de ambientes desfavoráveis, quem vem de ambientes humildes, às vezes o ambiente é tão forte, coloca uma mentalidade para você que você já começa como perdedor, que você nunca vai ficar rico, que você nunca vai ter uma vida de verdade, que ninguém da sua família, nenhum amigo seu e é assim porque é assim, ou o máximo que você vai ser é um concursado, não que isso seja ruim, mas coloca as ideias na sua cabeça que para você quebrar isso, e se você conseguiu quebrar isso, mesmo que você não tenha... Olha a rede social, quer ver um exemplo? Mesmo que você não tenha muito dinheiro, eu não tô nem aí com que carro você tem, não tô nem aí qual é a sua conta corrente, qual é o seu título, qual é a sua faculdade. Se você conseguiu quebrar, se você vem do ambiente assim, você conseguiu quebrar isso, eu te respeito extremamente mais do que um cara que anda com uma Porsche, mas ele nunca teve que quebrar isso na cabeça dele, porque ele nasceu com o pai ou a mãe ensinando tudo isso pra ele, não teve que quebrar isso. Mas você é mais resiliente. Eu acho que muita gente acontece, eu conheço, infelizmente, eu tenho alguns amigos que vieram de famílias muito boas, e, cara, as empresas quebraram e tiveram que buscar emprego em outros lugares. E pessoas que vieram de baixo, teve já um monte de coisa, um monte de problema na vida, e quando o pepino aconteceu, essas pessoas, elas não afundaram, elas cresceram no meio de adversidade. E quem veio de ambientes mais favoráveis, não tô falando todo mundo, tá? Quando dá zica, afunda, entende isso? Eu, por exemplo, E o Conrado tem também tem uma vivência pessoal da vida dele mesmo que é diferente. Eu escolhi servir o exército não porque eu não tinha o que comer amanhã, porque uma coisa que eu acho que ia me fortalecer. As pessoas, quando eu estava trabalhando no mercado, no Safra, eu tinha amigo que falou que eu estava sendo extremamente idiota, que eu nunca mais ia conseguir um emprego depois daquilo. E depois, claro que não. Muito pelo contrário. Seu valor aumentou, não caiu. Depois que eu saí de lá, eu fui contratado na época era o segundo maior fundo de private equity do Brasil, da América Latina, eu fui contratado como conselheiro. Nunca imaginei que isso aconteceria. Então, voltando ao ponto do Conrado, que a gente estava falando de... assim, uma coisa que eu acho que dá para resumir, porque eu não quero resumir as palavras dele, porque as palavras do Conrado já são resumidas. Se você cuidar da sua cabeça, se cuidar do seu corpo, esquecer um pouco o conselho mainstream... e se você for criticado, eu adoro crítica, porque se você é criticado, você está fazendo uma coisa que sai da média. Para bom, né? Se você é criticado... As pessoas têm um medo terrível de você dar certo. Terrível. Justamente fazendo duas coisas que geralmente eu procuro ouvir conselhos de pessoas que efetivamente chegaram lá e saber o que esse cara fez para chegar lá. Exato. Nunca escuta conselhos de pessoas que não chegaram onde você quer. Dos fake gurus, mas enfim. Isso é um ponto, né? E a outra coisa, cara, é saber que... E eu mesmo, às vezes, eu me pego, né? Puta,
eu tô aqui, mas o Conrado, eu adoro ser quem eu sou, o Conrado. Se eu tivesse que nascer de novo, eu teria apertado de novo o botão na fila para ser quem eu sou. Mas eu quero ser, hoje, eu quero ser a minha melhor versão, entendeu? Só isso. Então, puta, se eu acho que eu tenho um gap, na minha cabeça ainda tem um gap para eu ser a minha melhor versão. Então, o que eu preciso fazer para suprir esse gap, entendeu? É só isso, cara. E aí é esforço. É esforço. E hoje eu vejo empreendendo, cara, é suar sangue. Não é para qualquer um. E ainda bem que não é para qualquer um. Porque se fosse fácil, o valor que eu ia conseguir na hora que eu atingisse meus objetivos ia ser pequeno. Exato. E tem uma cultura de empreenda. Hoje, em quem empreende é legal, em quem não empreende não, chato, é quadradão. Mas tem uma cultura que está sendo veiculada aí. Você abre o Instagram... Empreender não é para todo mundo, cara. Você abre o Instagram, você abre o YouTube... Ajustado pelo risco, é melhor ser executivo, seja tá doido? Um empreendedor, não é aprenda a ganhar dinheiro na internet, aprenda isso, aprenda a aprender isso. Legal, se você está querendo ter mais dinheiro, legal, mas... Não é para todo mundo. Eu tenho... Meu primo, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, se ele estiver escutando, ele vai saber que eu tô falando dele. Amo você. Eu falei, cara, e aí? O que você... Cara, ele falou, eu não quero empreender. Não é para mim. Eu sou muito bem remunerado. Ele trabalha na parte... Bom, não posso dar muito detalhe, senão ele vai ficar conhecido aqui. Ele trabalha na parte analítica. Antes trabalhava numa grande consultoria multinacional, depois foi trabalhar um dos maiores private equity americanos do mundo, na parte lá de dados dele. E ele falou, cara, não quero empreender, não vou empreender, ganho bem, sou remunerado bem. E assim, dane-se se as outras pessoas acharem que eu sou quadradão, dane-se se as outras pessoas acharem... Mas ele está empreendendo de certa forma, só que está empreendendo na empresa do outro. Isso é tudo certo. E está construindo valor na empresa, e está sendo bem pago por isso, bem remunerado por isso. Ele pode virar sócio, pode virar associado, ele está empreendendo. Não dá de empreender. Muitas pessoas não falam que, cara, quando você empreende, você não tem 13º, você não tem férias, você não tem feriado, você não tem birthday off, né? O dia do seu aniversário off. Se você está empreendendo sério, cara, você não tem feriado, você trabalha toda hora. Então, assim, hoje eu vejo qual que é o maior valor que eu tenho na minha vida, cara, como ser humano. O meu tempo. É o tempo. É o tempo. E quem é rico mesmo, não é que tem muito dinheiro na conta corrente. Quem tem muito dinheiro na conta corrente e não tem tempo, eu não acho que é rico de verdade. Não. Então, quer ganhar muito dinheiro? Resolva um problema que economize o tempo do muito rico. Porque esse cara, se ele pudesse gastar 2 bilhões de dólares para pegar o cronômetro e ganhar 20 anos de vida, esse cara faria. Sim. Te garanto. Sim. E, assim, a gente falou aqui... assim, porra, AI, você precisa fabricar você precisa ir estudar a ciência da computação? Não. Eu acho que você precisa se atualizar em coisas que estão rolando hoje em AI da sua casa. Empreender, é legal saber o que está acontecendo? Sim. Você precisa agora sair desse vídeo e empreender? Não. Agora a gente falou bastante de mercado líquido e líquido. Você precisa agora se tornar um expert em investimentos? Não. Eu acho que aqui a gente levanta e vai continuar levantando. Espero não, tenho certeza que o Conrado vai aparecer aqui mais vezes. Provocações que incomodam e não são mainstream para... Incomodar a gente num bom sentido. Exato. Porque a gente quer o melhor para as pessoas, né? Ninguém aqui... a gente tem que... Existe uma forma inteligente de a gente contestar, né? Então, a gente quer ajudar que cada um que está assistindo a gente busque ser a sua melhor versão. É isso, cara. E, cara, assim, isso já foi de sempre. Olha, cara, os filósofos, Sócrates incomodava pra caramba. Ele era chato pra caramba, odiavam ele, mataram ele, prenderam ele. Porque ele levantava coisas, ele falava coisas contra-intuitivas que fazia a pessoa se questionar, e ninguém gosta de se questionar. Mas é isso que faz a gente crescer. Eu não tô falando que eu sou Sócrates, nem o Conrado, a gente não tá se comparando com isso. Eu sou tudo... Pô, mas eu não sou corintiano, né? Eu só tô dando um exemplo. Pessoal, eu poderia honestamente ficar aqui mais 1 hora, 2 horas, até 3 horas com o Conrado. A gente tem um horário aqui que a gente precisa cumprir. É assim que a gente encerra hoje mais um episódio do Pod Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado pode falar. Conrado, obrigado por estar aqui. Obrigado pelo convite. Onde as pessoas podem te achar nas mídias sociais? Conrado Lima _CFA. Esse é o seu... meu arroba que está no Instagram, está no TikTok,
tá no Twitter, Perfeito. tá no Shorts. Conrado Lima, _ CFA. Conrado Lima _ CFA. Perfeito. O Conrado também ele é ativo nas redes sociais, ele é ativo no Instagram. É um cara legal para vocês seguirem, acompanharem. Ele solta bastante conteúdo super legal. Eu tenho certeza que vocês vão continuar aprendendo com ele. Até a próxima vez que ele vier aqui. Pessoal, um abraço e a gente se vê na próxima edição do Pod Mercado, onde a gente fala as coisas que o mercado não fala. Fechou.